Caríssimas alunas, caríssimos alunos da Faculdade de Direito do INSCOM, muito boa noite. Mais uma vez reunidos em sala virtual, aqui estamos para a nossa navegação reflexiva em torno da vida e da morte das constituições brasileiras. Desta feita, o nosso encontro versará sobre a Constituição de 1946. Compreendamos todos a nossa regra geral, que tem sido objeto de nossa constante recordação. Cada Constituição tem as suas circunstâncias. A de 46 reflete que ventos avarrerem o mundo. Reflete os ventos democráticos resultantes do termo, do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, cujo período é de 1939 a 1945, chega a seu fim com a vitória dos aliados sobre o eixo nazi-fascista. A derrota de Adolf Hitler, a derrota de Hirohito, a derrota de Benito Mussolini significa a vitória do pensamento liberal e democrático. E os militares brasileiros que foram lutar nas montanhas geladas da Europa e ali viram muitos dos seus companheiros de legiões de combate morrerem, ao retornarem ao Brasil, não admitiram mais que fosse o elemento fardado, fosse a corporação militar, o anteparo, o pano de fundo, o sustentáculo da ditadura de 10 de novembro de 1987, fascista, parafascista, que instituiu entre nós o chamado Estado Novo e que deixou como seu corifeu aquele que empolgara ao poder quando da mudança política de 1930 e que nele permanecera eleito indiretamente em 1934 para que desferisse um alto golpe em 1937 e permanecesse empolgando o poder do Estado como ditador, Getúlio Vargas. De que se trata, então, de todo um esforço político desenvolvido por Getúlio Vargas para que ele permanecesse no poder. Lançou o ditador, um movimento popular, porque ele tinha prestígio popular, porque montara bases populistas em torno do trabalhismo, do peleguismo, do sindicalismo estatizado, que se chamava queremismo, que significava o quê? Queremos democracia, sim, mas com Getúlio. Queremismo por isso, desse queremos. Este movimento vai às ruas, iam crescendo, mas a retirada de apoio do elemento militar leva-o ao fracasso. Getúlio Vargas é deposto e o governo de transição se estabelece e caminhamos para eleições gerais, as quais vão revelar uma surpreendente vitória do Marechal Eurico Gaspar Dutra, que fora ministro da Guerra de Getúlio Vargas por todo esse ciclo e que era, a rigor, o comandante da sustentação militar ao governo de inspiração totalitária comandado por Getúlio Vargas. É ele que se elege porque é eleito pelas bases getulistas que tinham controle eleitoral do campo com o Partido Social Democrático, o PSD, o controle eleitoral das cidades com o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. E o que se tem é que é nesse contexto que se chega a uma Assembleia Nacional Constituinte marcada pelo espírito democrático e que traz para o Brasil esta aspiração dos povos livres da tutela e do perigo nazi-fascista, que é recorrente na história da humanidade.
Assim, a Constituinte de 1946 chega à confecção da Carta Constitucional de 1946. Esta Carta Constitucional, afinal, é uma carta que conversa em profundidade com a Carta Constitucional de 1934, que tinha trazido para a nossa tradição constitucional a questão social, inspirada na Constituição de Weimar. E, neste espírito, em dialogia com a Constituição de 1934, ela se volta a regular os problemas alusivos à ordem social e econômica, à família, à educação, à cultura. E vai também buscar realizar uma ampliação de possibilidades de intervenção do Estado nos vários domínios da vida, inclusive no econômico. É preciso que se diga que o que resulta do funcionamento da Constituição de 1946, com toda a sua inspiração liberal e democrática, fica muito prejudicado por um fato, por uma circunstância. Qual seja? A de que, em escala internacional, começa a chamada Guerra Fria, que é a expressão de um mundo bipolar em disputa pela hegemonia, pelo controle, pela direção da vida econômica e política internacional, pelos Estados Unidos da América e pela União Soviética. E a Guerra Fria, que daí resulta, significa o quê? Guerra de propaganda e de antipropaganda. Um regime condenando o outro, estressando as relações internacionais, todos ameaçando a todos, entre os grandes, entre o clube que dirige o mundo, que é o clube atômico, com a hipótese de uma guerra fatal. Esse tensionamento da Guerra Fria pela propaganda e da Guerra Quente pela ameaça de uma guerra atômica que poria fim à própria existência da humanidade, vai poluir as circunstâncias políticas, porque esse cenário de confrontação vai se universalizar, fazendo com que este espírito liberal e democrático da Constituição de 1946 vá cedendo ao império dessas circunstâncias ideológicas aqui desembarcadas. E nós vamos terminar por ter um ciclo de profunda instabilidade política entre 1946 e 1967. Que instabilidade política é essa? Suicídio de Getúlio Vargas, que volta ao poder pelo voto popular em 1950. Autoritarismo explícito da presidência de Eurico Gaspar Dutra, que vai contra o espírito da Carta Constitucional de 1946, caçar partidos legais, sequestrar mandatos populares, conduzir à prisão parlamentares, prestando um serviço neste confronto de Estados Unidos e União Soviética aos Estados Unidos, desembarcando aqui uma ideologia do Pentágono que marcará profundamente a nossa vida nos anos 50, 60, 70 e metade dos anos 80. A ideologia da segurança nacional. Em nome da segurança nacional, sofre, padece, é constrangida, como que a nação inteira. E esse espírito de filiação à Guerra Fria é que vai conduzir, quando da vitória do golpe militar de 1964, aqui o seu primeiro chanceler, Juraci Magalhães, tivesse cunhado esta legenda de triste memória: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Uma tragédia, porque um país com as potencialidades do Brasil,
com as possibilidades do Brasil, se transforma em um sequaz, em um seguidor, em um apêndice dos Estados Unidos e seus interesses no mundo. Estados Unidos que não tem amigos, tem interesses. E secundando os Estados Unidos, cultivamos mais uma vez a ilusão de que seríamos seus parceiros preferenciais no mundo. Não chegamos a ser nem na América do Sul, que dirá no mundo. De tal sorte que isto vai empanando, tornando opaco, esfriando o espírito liberal e democrático da Constituição de 1946. Suicídio de Getúlio Vargas, veto à posse de Juscelino Kubitschek, duas tentativas de golpe militar durante o governo de Juscelino Kubitschek, feita por militares em Aragarças e Jacareacanga. Renúncia de Jânio Quadros, veto à ascensão constitucional de João Goulart, seu vice-presidente. Uma solução para tornar possível o retorno de João Goulart ao Brasil, pois ele estava na China em missão oficial. Foi a emenda parlamentarista que acontece neste ciclo. Essa emenda parlamentarista faz com que, afinal, os militares admitam, depois de fracassarem em um golpe de Estado, que ele tome posse como presidente da República com poderes absolutamente mitigados, porque se estabelece o parlamentarismo, um primeiro-ministro quem vai de fato governar. Este primeiro-ministro, dos vários que assumiram esta tarefa, foi precisamente o senhor Tancredo Neves. Outros existiram, mas o primeiro-ministro foi Tancredo Neves. Só que esta Lei Constitucional número 4 instituiu em 2 de nove de 1961 o parlamentarismo, terminou por ser contestada haja vista que no plebiscito de 6 de 1 de 1963, com o pronunciamento da sociedade, se optou pelo retorno ao presidencialismo, investindo o senhor João Goulart na plenitude de poderes. Extingue-se entre nós o parlamentarismo, que dura de 1961 a 1963, e retorna-se ao presidencialismo em sua plenitude. Parlamentarismo, minhas amigas, meus amigos, meus caríssimos alunos, o Brasil tinha tido no século XIX uma belíssima experiência que vai perdurar de 1843, com o golpe da maioridade, até a queda do segundo reinado em 15 de novembro de 1889. Este ciclo da década de 40, da década de 50, da década de 60, da década de 70 e da década de 80 do século XIX, amadurece entre nós a experiência parlamentar. Lamentavelmente, com o advento da República, se transpôs para o Brasil o presidencialismo dos Estados Unidos, coisa que a rigor nunca funcionou a contento entre nós. Porque chefe de governo é chefe de Estado, crise de governo se transforma em crise de Estado e a instabilidade é a regra da vida política republicana no Brasil. E este parlamentarismo ligeiro, derrotado no plebiscito de 1963, planifica os poderes do senhor João Goulart, que vai ser derrubado por um golpe militar em 31 de março de 1964. Entre 1954 e 1964, os militares tentaram, por várias formas, chegar ao poder. Já estavam tomados pela ideologia da segurança nacional, instituída pelo Pentágono dos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e difundida nas 3 Américas, mas sobretudo na América Central e na América do Sul.
de tal forma que nós tivemos um turbilhão de golpes militares em todo o continente e ditaduras militares a estabelecer o seu longo consulado. Golpeadas as instituições em 31 de março de 1964, nós vamos ter um governo regido por atos institucionais. Tá? AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, de triste memória. E é este espírito ditatorial, esse espírito totalitário, esse espírito parafascista, que vai terminar por sepultar o espírito liberal e democrático da Constituição de 1946, prejudicada, repito, por sucessivas crises político-militares, fazendo com que, sobre isto, se acrescentasse ainda a questão da confrontação ideológica internacional, da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, aqui desembarcada e aqui prejudicando a normalidade liberal e democrática. De resto, este período de 1946 a 1964 é um período em que são agitadas as bandeiras nacionalistas e que são agitadas as bandeiras reformistas. E contra o reformismo e contra o nacionalismo, o golpe de Estado de 31 de março de 1964 se efetiva, fazendo com que as reformas não fossem realizadas, conservando a ordem pretérita, marcada por profundas exclusões, impedindo o país de se atualizar historicamente e, de resto, abrindo a economia brasileira para os interesses internacionais, para os interesses imperialistas, para os interesses das multinacionais que desembarcaram em profundidade no Brasil, tornando-se, em grande medida, senhoras de nossa economia, credoras do Brasil por meio do sistema bancário internacional. A dívida externa brasileira crescerá de maneira exponencial neste ciclo, fazendo com que disto resulte um profundo prejuízo para as gerações por vindouras, porque, em grande medida, lamentavelmente, governar no Brasil passou a ser pagar dívida externa. Não era essa a expectativa, não era essa a esperança dos baluartes que escreveram a Carta Constitucional de 1946, prejudicada, repito, por essas circunstâncias nacionais de crises político-partidárias com sugestões de intervenção militar até que o golpe militar de 31 de março de 1964 se consumasse, e prejudicada na esfera externa pelo tensionamento resultante da Guerra Fria com a política fria da propaganda e da antipropaganda e a política quente da ameaça mortal da guerra atômica. Muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro. Cuidem-se. Um afetuoso abraço.